Boa tarde, senhoras e senhores, e um bom sábado para vocês. A minha carne já está na grelha nesse exato momento. Tá bonito pra caramba. E hoje, nesse lindo final de semana, eu queria conversar com vocês sobre um pensamento que veio na minha cabeça hoje de manhã, que é o seguinte: por que uma alimentação que é ancestral, que é antiga, vem sendo taxada como o problema das doenças atuais? Deixa eu te explicar um pouquinho aqui a minha linha de pensamento. A gente vê nas notícias, a gente vê nas diretrizes nutricionais de várias instituições que são relativamente grandes, né, como a OMS, como a Associação Europeia de Arteriosclerose e coisas do tipo. A gente vem ouvindo, ano após ano, dessas empresas, que elas são empresas, né, elas não são instituições assim caridosas, são empresas. A gente vem ouvindo dessas empresas que comer carne em excesso faz mal, comer carne vermelha faz mal, comer gordura saturada faz mal, né? Por quê? Porque pode ajudar na arteriosclerose, pode ajudar na diabetes, na hipertensão, em doenças atuais. E aí que vem minha pergunta, e aí que vem minha linha de pensamento. Como uma alimentação que é antiga, que é ancestral, está causando tudo isso? E aí vocês podem me perguntar: Antônio, mas a gente só ficou melhor em detectar que essas doenças estão acontecendo, mas elas aconteciam antigamente em maior quantidade e agora que a gente abaixou a carne está diminuindo? E eu vou te falar, não. Essa linha de pensamento não faz muito sentido, porque a gente está vendo ao contrário, né? Se você pegar os gráficos, esse tipo de vídeo é mais assim, eu conversando com vocês, mas pesquisem aí. Incidência de ataque cardíaco, incidência de hipertensão, incidência de diabetes. Nos últimos 20 anos, todas estão aumentando. Não só isso, autismo. Vamos ver o que mais. Alzheimer's. Doenças crônicas em geral. Doenças psiquiátricas em geral. Os índices estão todos aumentando. E aí você vai me falar que de 20 anos para cá mudou a qualidade dos cientistas verem as doenças acontecendo? Não, né? Se isso fosse verdade, de 10 anos para cá, as doenças estavam diminuindo, porque as pessoas ouvem essas instituições grandes, as pessoas ouvem o governo, as pessoas normalmente fazem o que o governo fala, em geral. Tanto que na década de 40, né, o cigarro era dito como saudável, as pessoas usavam cigarro a rodo. E depois que o governo falou, não, na verdade o cigarro faz mal, pode causar câncer, o índice de pessoas que fumavam cigarro realmente abaixou. Então a gente consegue ver que as pessoas ouvem o governo, né? Mas a gente ouve o governo para baixar carne, para baixar gordura saturada, porque pode fazer mal, e os índices de arteriosclerose e doenças crônicas, por exemplo, continuam subindo. Ou seja, será que o problema é realmente a carne e a gordura saturada? Será que uma alimentação que é antiga, que a gente vem comendo há milhares e milhares de anos, que está causando esses problemas que são modernos? Essa pergunta que eu me faço. Uma coisa interessante é que no Antigo Egito, é um fato que os egípcios, na época dos faraós e coisas do tipo, eles comiam muito pão, eles comiam muito carboidrato, eles bebiam muita cerveja e comiam menos carne que outras populações que viviam na mesma época. E, deixa eu falar essa notícia interessante, quando arqueólogos foram analisar múmias que estavam em bom estado, eles conseguiram ver que essas múmias já tinham arteriosclerose. Não todas, né, mas algumas. E era uma grande parte das múmias que tinham arteriosclerose. Então é interessante que a arteriosclerose não é uma doença tão nova assim como a gente pensa. Porém, olha a dieta dos egípcios. Era uma dieta à base de carne e gordura? Não. Era uma dieta à base de carboidrato, cerveja e trigo. A agricultura já era muito forte no Egito. Então, pergunto de novo, será que o problema é uma alimentação antiga ou será que o problema é uma alimentação nova?
E nova, deixa eu falar para vocês o que nova significa. Nova significa... Nossa, coisa linda. Nova significa nova em relação a quanto tempo nossa espécie existe. Então, quando eu falo 10 mil anos atrás, é uma limitação relativamente nova. Há 10 mil anos atrás foi quando a Revolução Agrícola aconteceu. Há 10 mil anos atrás foi quando a gente deixou de ser nômade e passou a ser... eu me esqueci o nome agora, mas pessoas que vivem em világios, que plantam e que conseguem viver em um só lugar, né? Só que 10 mil anos atrás, a nossa base da alimentação deixou de ser produtos animais e passou a ser carboidratos, plantas e coisas do tipo. E é muito interessante o que acontece com o corpo do ser humano logo depois da Revolução Agrícola. E deixa eu contar para vocês, a Revolução Agrícola é só, sei lá, 3% da nossa história como Homo sapiens sapiens. Se a gente for calcular nossa história como Homo erectus, lá embaixo, tipo o genoma como um todo, não dá nem 1% na nossa história. Então vocês entendem quando eu falo por que comer carboidratos em altas escalas é relativamente novo, mas para a nossa espécie, né? Então, isso é bem interessante. Só que vamos voltar à linha de pensamento. O que aconteceu com o ser humano depois da Revolução Agrícola? Vocês podem pesquisar. A gente diminuiu, se eu não me engano, 2 inches em tamanho. O nosso osso ficou menos denso. A nossa mandíbula começou a ficar mais apertada. A gente começa a ver mais dentes tortos, mais cáries nessas populações. E, basicamente, o ser humano ficou mais fraco depois da Revolução Agrícola. E tem um estudo que eu já li que compara 2 tribos na África atuais, tá? Os Maasai e os Akukuyu, se eu não me engano. Então são 2 populações da África, eles são geneticamente parecidos e os Maasai, eles têm uma dieta basicamente carnívora, né? Eles comem carne, eles tomam leite, eles comem mel de vez em quando. E os Akukuyu, eles têm uma alimentação basicamente vegetariana, velho. Então eles comem muita raiz, muito carboidrato e coisas do tipo. Então os cientistas foram comparar como era o corpo dessas 2 populações diferentes, né? E o que é que eles viram? Que os Maasai eram maiores, mais fortes, com mais músculo, né? A densidade óssea maior, eles tinham arcada dentária com menos cáries, menos dentes tortos. E é interessante a gente ver essa comparação, né? De populações que tiveram dietas diferentes. Né? Uma população que teve uma dieta que a gente vem comendo há milhares e milhares de anos e a outra população que não. Então, de novo vem a pergunta. Nos Maasai, a gente vê doenças crônicas, a gente vê ataque cardíaco? Não. Vamos ver outras populações também, como os inuitas, como os nanetes, lá da Sibéria. Deixa eu ver se tem outra. Tem muitas outras populações 100% carnívoras. Maasai, os nanetes, os inuitas. Tem muitas outras também que eu não me lembro agora. O Império de Gengis Khan, lá no passado, mas de hoje em dia ainda, os índios das grandes planícies, esses são carnívoros, assim, desde 100 anos atrás eles pararam de ser, porque o oeste, né? Não, desculpa, o leste começou a tomar conta de como eles se alimentavam, veio todas as comidas industrializadas para as tribos e coisas do tipo, mas vamos botar 100 anos atrás aqui, nenhuma dessas populações tinha índices altos de diabetes, de doenças crônicas, de ataque cardíaco e nada do tipo. É só você pegar o livro e é só você ler sobre médicos que analisaram essas populações no ano de 1900, tá? E não é falando que, de novo, não é falando que não tinha jeitos bons de documentar esses índices de doença, porque tinha. Os médicos da época já documentavam e documentavam muito bem. Opa, cá. Esses índices de doença. Nossa. Então, de novo, essas populações que comiam a dieta que eu acho biologicamente apropriada, por quê? Porque a gente vem comendo há milhares e milhares de anos, não tinham nenhum índice, ou índice baixo,
de qualquer tipo de doença crônica. E aqui fica a pergunta de novo para vocês. Como que uma dieta antiga está causando todos esses problemas modernos? Não faz sentido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tony, out!